Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Neste episódio, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em A Chegada, Arrival, 2016. Hoje, conheceremos a história de uma mulher, imersa em percepções que se dobram sobre o tempo e o espaço, em que ela é confrontada por uma força que escapa à compreensão linear. Onde o conflito entre o amor e a inevitabilidade da perda se manifesta como uma dança silenciosa entre escolha e destino, memória e antecipação, revelando-se em cada gesto que molda o futuro mesmo antes que ele aconteça. Mas antes que isto se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto onde nada parecia definitivo. Há alguns detalhes que não foram revelados. O próprio ar vibrava com respirações invisíveis, esticando-se e encolhendo-se como músculos conscientes, sussurrando memórias esquecidas que arrepilavam a pele de Louise. Louise Banks, linguista renomada, é convocada pelo governo para decifrar a comunicação de extraterrestres recém-chegados à Terra. Ela viaja até o local da chegada acompanhada pelo físico Ian Donnelly para tentar entender os símbolos circulares dos heptápodes. As paredes da nave pulsavam e se curvavam, pressionando levemente seus ombros, rangendo como se murmurassem dúvidas, e o chão ondulava sobre os pés, testando a firmeza de cada passo. A câmera desliza pelo corredor da nave, contornando paredes que respiram e se estiram, quase tocando as mãos de Louise enquanto ela toca os símbolos pulsantes. Depois, gira para captar Ian registrando cada gesto. Durante suas primeiras interações, Louise observa padrões complexos na linguagem alienígena, percebendo que a compreensão não é apenas de palavras, mas de percepções do tempo que fogem à lógica humana. Ian registra os sinais enquanto o teto e as estruturas metálicas parecem se inclinar, espreitando, esticando tentáculos invisíveis que pressionam o ar em torno deles, quase como se julgassem cada tentativa de compreensão. A câmera acompanha o olhar de Ian e Louise em plano médio, girando lentamente, captando a luz que ondula e vibra como se tivesse vida própria, reagindo à tensão de cada gesto. E depois sobe suavemente para mostrar os símbolos circulares pulsando acima deles. À medida que Louise se aprofunda da linguagem, ela começa a experimentar memórias que ainda não aconteceram, vislumbres do futuro, incluindo momentos com sua filha Hannah. O espaço ao redor se contorce, com paredes pulsando, zumbindo e pressionando seus pensamentos, enquanto o ar se espessa com lembranças que ainda não nasceram. Como se o futuro estivesse fisicamente tocando a realidade presente. A câmera circula Louise em plano fechado, girando e ondulando com as paredes vivas, mostrando cada símbolo pulsando e respirando, enquanto Ian observa intrigado ao fundo, e depois se aproxima lentamente da mão de Louise. Enquanto o mundo ao redor se inquieta diante do contato alienígena e rumores de conflitos globais se intensificam, Louise compreende a mensagem final. A humanidade precisa colaborar e aceitar o conhecimento recebido. Nuvens e ventos se retorcem com consciência própria, ameaçando engolir tudo, dobrando-se sobre a paisagem como tentáculos de uma entidade colossal que observa cada escolha, enquanto a Terra inteira parece reagir ao conhecimento recém-descoberto. A câmera se eleva em movimento contínuo, captando a nave isolada e a paisagem que pulsa como um corpo consciente, comprimindo o ar e a luz, enquanto gira lentamente para mostrar a vastidão do horizonte.
Ela também aceita sua própria trajetória pessoal, sabendo que terá momentos de amor e perda inevitáveis e que sua escolha de ter Hannah ainda assim é consciente e cheia de significado. O chão vibra, rangendo e ondulando como se estivesse testando sua coragem, enquanto o ar ao redor se adensa em respirações quase humanas, penetrando os sentidos e tornando cada passo pesado e consciente. A câmera acompanha Louise e Ian movendo-se entre as paredes pulsantes da nave, subindo e descendo, quase dançando com os espaços que respiram e pressionam, seguindo cada gesto com fluidez hipnótica. No desfecho, Louise integra completamente a linguagem e a percepção temporal dos heptapodes, influenciando decisões políticas e pessoais. Ian e ela compartilham conhecimento e o vínculo afetivo, e Louise abraça o futuro, ciente das alegrias e das dores que virão. O espaço ao redor parece vivo, respirando e girando, com símbolos alienígenas que ondulam como membranas conscientes, espreitando memórias e possibilidades. A câmera se afasta lentamente, começando em plano próximo de Louise e Ian. Depois se eleva, mostrando toda a nave e o ambiente que pulsa e se curva com vida própria, até desaparecer gradualmente na vastidão do horizonte, conectando todos os elementos como um quadro contínuo e sensorial. Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. A presença alienígena, com sua linguagem e percepção temporal, manifesta o arquétipo do sábio desconhecido, cuja existência desafia a compreensão humana. Sua comunicação não linear gera consequências profundas. Força Louise a expandir sua consciência, a aceitar o peso do conhecimento além da causalidade e a perceber que cada decisão carrega ecos de um futuro inevitável. A sombra se revela em Louise Banks quando a consciência da morte inevitável de sua filha provoca medo, tristeza e hesitação. Cada decisão futura se entrelaça com a memória do inevitável, revelando conflitos internos que se manifestam em ansiedade silenciosa, em olhares demorados e em gestos que tentam adiar o destino, mostrando o impacto emocional e psicológico de saber antes do acontecer. A trajetória de Louise reflete o mito de Ariadne. Como a heroína que oferece um fio para guiar Teseu através do labirinto, Louise oferece a si mesma e à humanidade um fio simbólico, a linguagem heptapode, que permite navegar pelo tempo de maneira não linear. Assim como Ariadne fornece direção e esperança em um espaço de complexidade e perigo, Louise cria um mapa de possibilidades e compreensão, abrindo caminhos para escolhas que transcendem a visão linear da existência. O arquétipo do herói se manifesta em Louise ao aceitar a verdade completa de sua vida, enfrentando o destino inevitável de sua filha e abraçando o conhecimento que mudará a humanidade. Sua função simbólica é mostrar que a verdadeira coragem surge não da vitória física, mas da integração da consciência, da responsabilidade e da aceitação daquilo que não pode ser alterado, transformando o conhecimento em força e ação consciente. Os espaços, as cores e a trilha sonora da narrativa atuam como expressões do inconsciente profundo e desconhecido. O céu tempestuoso, os corredores silenciosos e a luz difusa das naves alienígenas refletem a psique em tensão, em transformação, sugerindo que o ambiente não é apenas cenário, mas extensão da percepção e do conflito interno, tornando visível o invisível e tangível o intangível. O conhecimento, a linguagem e o tempo se entrelaçam como fios invisíveis, e cada símbolo, gesto ou som torna-se eco de padrões universais que conectam indivíduos ao coletivo da experiência humana, revelando que o aprendizado e a aceitação do destino são rituais internos que transcendem a cronologia convencional.
E se, ao conhecer o futuro por completo, o presente não fosse mais uma escolha, mas uma inevitabilidade que nos liberta ou nos aprisiona? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria A Chegada, Arrival, 2016.